Porque começamos com as disparidades entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro aqui no programa de hoje. Olha só, gente, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a portaria editada pelo chefe do Executivo em abril de 2020, que revogava normas que garantiam maior controle de rastreamento de armas e munições. Em sua decisão, Moraes viu desvio de finalidade na decisão de Bolsonaro, que feria os princípios da constitucionalidade, da impessoalidade, da moralidade e também do interesse público. O ministro Nunes Marques pediu mais tempo, para análise e suspendeu o julgamento na Corte das ações que questionam os decretos do presidente da República, Jair Bolsonaro, que facilitam o acesso a armas no país. A discussão do caso não tem data para ser retomada. O Supremo Tribunal Federal tinha reiniciado no plenário virtual, modalidade em que os ministros depositam seus votos no sistema do tribunal por determinado prazo, sem necessidade de uma sessão presencial. A análise dos casos começou hoje e vai até o final da próxima sexta-feira. É assunto aqui no nosso 3 em 1 para o nosso quarteto discutir. Vamos começar hoje com o nosso Fábio Piperno. Fala, Fábio. Boa tarde para você. Seja muito bem-vindo nesta tarde. Eu quero a sua avaliação aí sobre a flexibilização do porte de armas. Como é que você vê isso? Traz a sua opinião aqui para a gente. Boa tarde, Paulo Matias. Um grande abraço a todos. Eu acho que o Supremo vai tomando a decisão correta, embora agora o assunto esteja suspenso por conta do pedido de vistas aí do ministro Nunes Marques. Veja, eu acho que uma coisa é porte, outra coisa é posse de armas, uma coisa é você, por exemplo, ter uma arma na sua casa para defesa pessoal, a outra coisa é você passar a ter o direito de, por exemplo, guardar um arsenal na sua casa ou transportar uma série de armamentos, inclusive de munição. Veja, o Exército tem um órgão que chama Sistema Nacional de Controle de Armas Controladas pelo Exército. Né? Então, o Exército, o Exército quer saber como é que essas armas circulam, quer dizer, em mãos de quem esse armamento vai. Então, para que flexibilizar ainda mais isso? Até porque o Exército e possivelmente também esses ministros do Supremo que votaram contra, eles estão muito preocupados com a possibilidade de que caso ocorra uma inundação de armas aí por toda a sociedade, certamente mais armas cairão nas mãos da bandidagem, do crime organizado. Então, veja, a lei do Brasil ela não impede o cidadão de ir lá de adquirir a sua arma, de manter a sua arma em casa. Mas não há necessidade de que as pessoas tenham, de fato, um arsenal em casa. Para que isso? Quer dizer, qual é a finalidade disso? Por que as pessoas têm que ter tanta arma? E é isso, obviamente, que o STF e também o Exército, de certa forma, demonstram preocupação. Piperno, você já gerou uma revolta aqui no estúdio por parte de Bruna Torlá e Jorge Serrão. Eu já vou passar a palavra para ela, então. Fala, Bruna. Não, é o seguinte, eu acho que quem tem que decidir, sobre o porte, a posse de armas, justamente é quem a detém, é o indivíduo. Não dá para você falar de democracia quando a gente tem essa política desarmamentista. Política desarmamentista anda junto com política fascista. Quando você tem democracia, necessariamente o cidadão, ele deve ter armas em casa, mesmo como garantia de poder se defender de um governo tirano. Então, primeiro, não é simplesmente sobre segurança pública, é fundamentalmente sobre liberdade. Não dá para que cada indivíduo proteja a sua liberdade contra totalitarismo se ele não tem arma e se o monopólio da opressão pela força é do Estado. Ponto fundamental, número 1. Segundo, vamos para a questão de segurança pública, que aparentemente é o que preocupa, o Piperno, ele dizendo, não, se mais pessoas tiverem armas e puderem circular com elas, mais cairão nas mãos da bandidagem. Muito pelo contrário, a bandidagem tem arma a hora que ela quiser e uma pessoa tem uma facilidade incrível de comprar armas ilegalmente no Brasil.
Você compra assim em 2, 3 dias por mais ou menos 1/10 do preço que custa você ter uma arma se você for pela via legal. Essa tentativa de flexibilização que o presidente Bolsonaro fez, usando, né, como pretexto, que foi uma manobra inteligente, tá? Os CACs, né, o fato dos colecionadores irem para lá e para cá e terem esses eventos aí de clube de tiro, foi uma manobra justamente para tentar democratizar um pouco mais o acesso às armas. Se a gente vai para o plano da segurança pública, a gente percebe uma coisa muito simples. Eu vou dar um dado só, né, para o Piperno. Você quer resolver, você quer fazer baixar índice, por exemplo, de estupro? Basta que as mulheres, por exemplo, tenham direito de posse de armas. Você tem já exemplos práticos de onde essa política foi implementada. E aí o Constantino vai poder dar o exemplo, porque, se eu não me engano, aconteceu no Texas. Estava tendo esse tipo de problema e aí, de repente, as mulheres passaram a andar armadas. Nossa, o negócio caiu, foi simples. Então, por quê? Porque os bandidos, eles sempre têm o acesso às armas. Agora, a partir do momento que o cidadão de bem tem um pouco mais de facilidade de ter a sua, porque quem é o cidadão de bem? É o cara que não vai numa boca de favela comprar uma arma ilegal. É o cara que só terá arma se houver um meio legal mais fácil dele a ter. Porque é uma pessoa que cumpre a lei. Agora, os cumpridores das leis não podem se defender. Os cumpridores das leis não podem garantir sua liberdade. Apenas os bandidos aqui podem ter a liberdade para atentar tanto contra a segurança, tanto contra a liberdade das pessoas de bem. Então, assim, não é algo que se justifique. Quem é democrata não pode ser a favor de políticas desarmamentistas. As coisas não combinam. Agora, o Serrão Piperno, na avaliação dele, ele traz o argumento de que quanto mais armas na mão do cidadão, essa arma vai acabar caindo na mão do bandido. Você concorda com ele? Saudações, meus amigos e amados haters. Essa é uma falsa questão contra a qual sou obrigado a mandar bala. E vou mandar bala em várias questões demagógicas, hipócritas dessa discussão sobre armamento e desarmamento no Brasil. É de inspiração de esquerda, clara e evidente, o processo de desarmamento da população. Já houve um plebiscito no Brasil e a população se manifestou contra, e a vontade popular não foi respeitada. Então, olha que coisa contraditória, curiosa e cínica. O mesmo Supremo Tribunal Federal, que agora vem tratando aí vamos cuidar de impedir esse armamento da população, ele também é o mesmo Supremo que impede a polícia, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, de ir em áreas dominadas pelo tráfico para fazer a devida repressão, inclusive de apreensão de armas. O Supremo está jogando do lado de quem? Do meu cidadão honesto ou do vagabundo? Essa é uma pergunta que todo mundo pode responder muito facilmente. Então, vamos de novo, questão das armas. O Exército, e aí eu concordo, tem que derrubar realmente essa portaria. O Exército tem obrigação de controlar, sim, as armas no Brasil. Mas não é controlar só as armas daqueles que fazem parte de clube de tiro, daquele que honestamente tem a sua arma para defesa, não. Tem que controlar e reprimir o vagabundo que tem arma. Porque o cara que me assalta na rua, o Exército não tem controle sobre aquela arma do vagabundo que está assaltando. Assaltaram no outro dia o Adrilho Jorge, da nossa Jovem Pan, para roubar um celular dele, que ele tinha mal acabado de pagar a primeira prestação, porque o outro já tinha sido tomado aqui na Avenida Paulista pela gangue da bicicleta. Então, podemos discutir esse assunto sem demagogia, com seriedade. O indivíduo tem direito a ter arma, mas tem que ser preparado para isso, tem que ter responsabilidade para ter a arma para a sua defesa em casa. Andar aqui como faroeste, o brasileiro não está preparado, não tem a cultura para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode permitir que o faroeste aconteça ao contrário, que os caras armados até os dentes, tem gente aí fazendo assalto hoje com fuzil AR-15 e o cidadão comum não tem nem como se defender. Então, a discussão da arma tem que ser debatida com seriedade e sem leviandade. Muito bem. Piperno, daqui a pouquinho já prepara o seu contra-argumento aí em relação ao que o Serrão e a Bruna disseram, mas antes eu quero ouvir o nosso Constantino. Consta, boa tarde para você também. Eu queria uma avaliação sua, Consta, sobre essa questão da judicialização, né? Tudo acaba no Supremo. Exato, Paulo. Boa tarde. Esse é o primeiro ponto importante disso, né? Foram partidos de esquerda
que perdem nas urnas e querem manter essa política desarmamentista, que é uma política que visa o controle social, um Estado totalitário. Não tem nada a ver arma, né, na população com política de segurança pública. Até tem estatísticas que mostram que quanto mais arma, menos crime. Né, o John Lotz, que é um grande especialista aqui, tem livros sobre isso, mas independentemente disso, os pais fundadores dos Estados Unidos, por exemplo, sabiam que isso é um direito inalienável, né? A primeira emenda é a liberdade de expressão e a segunda emenda é o direito de ter arma para proteger a primeira emenda, né? Então, isso é indiscutível aqui nos Estados Unidos, porque você tem o direito de, inclusive, ter arma para se defender eventualmente contra um Estado tirânico, como colocou a Bruna. E, historicamente, os movimentos desarmamentistas visavam exatamente a isso, a criar estados totalitários. Eu quero ler um trecho que a Ilona Zabó, uma especialista que vive sendo convidada pela mídia, uma globalista, né, escreveu hoje. Em Estado democrático de direito como o Brasil, o uso da força é excepcional. O Estado tem o monopólio do seu uso e precisa garantir a segurança para todos. Liberdade não se faz com armas. É bobagem isso, né? Liberdade se conquistou com armas em vários lugares do mundo, em várias épocas. O fato de ter um Estado democrático de direito não tem nada a ver com o fato do cidadão não poder ter arma para se defender de marginais ou, eventualmente, se esse Estado deixar de ser um Estado de direito e virar um Estado arbitrário, tirânico, policialesco. Né? Olha o que aconteceu com a Venezuela. É algo impensável no Texas. Por que será, né? Então, isso tudo é desinformação deliberada de quem quer tirar o poder de defesa do cidadão, porque tem uma certa estadofobia. Olha para o Estado e endeusa o Estado, ignorando que ele é formado por homens, né, por seres humanos. Na Suíça, no Texas, como eu disse, em Israel, tem um monte de cidadão com um fuzil em casa. No Rio de Janeiro também, mas esses são os criminosos, apenas os criminosos. Né? Então, isso tudo é um debate que está muito mal colocado e, como lembrou o Serrão, né, os democratas não respeitam a escolha popular. Então, nós tivemos um estatuto, venceu a maioria querendo poder continuar comercializando arma, mais de 60%, né? E, não obstante, seguindo avançando com o Estatuto do Desarmamento. E aí eu questiono isso, né? Pelo visto, o Congresso só é necessário quando é para devolver direitos inalienáveis. Para tirar e criar restrições, não. Isso aí pode ser decisão arbitrária, medida provisória e tudo mais. Então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que diz que o presidente extrapolou, ele é que extrapolou. Né? Ele não tem nenhum voto, porque ele defende no voto dele assim, na decisão dele, que as consequências para isso podem ser, vão ser. Isso é uma crença dele. Ele acha que se tiver mais flexibilidade para a arma, vai aumentar a violência no Brasil. Isso é mentira, isso não tem respaldo científico, mas mesmo que fosse o caso, e se for decisão da população, ter mais carros nas ruas também aumenta o risco de acidente de carro, e nem por isso a gente veta o carro. Então, é uma escolha da sociedade, além de ser um direito inalienável. Então, quem está extrapolando é ele, por considerar as consequências que ele imagina como argumento suficiente para tirar um direito do governo, e sempre atendendo essas provocações de partidos de esquerda que têm essa agenda. Querem desarmar o cidadão de bem, porque, no fundo, gostam mesmo só de marginal armado. Piperno, eu quero ouvir seu comentário, mas eu também gostaria que você pudesse falar sobre essa judicialização que eu perguntei para o Constantino, né? Porque lendo aqui alguns pontos que vão ser analisados pelo Supremo Tribunal Federal, é muito detalhamento, né, Piperno? É muita coisinha que o Supremo Tribunal Federal vai analisar, como, por exemplo, o fim da alíquota de importação de revólveres e pistolas, quantidade de armas permitidas para caçadores, atiradores, colecionadores, aquisição de munições por entidades e escolas de tiro em quantidade ilimitada, possibilidade de aquisição de até 6 armas de fogo de uso permitido por civis e 8 armas por agentes estatais. Enfim, é muito detalhe para um Supremo, não é não, Piperno? Eu também acho que é muito detalhe, sim. Agora, só em relação ao que disse o Constantino sobre partidos de esquerda que gostam de armas por outro lado, eu quero lembrar que aqui no Brasil, quem gosta de miliciano não é exatamente a esquerda. Quem condecorou miliciano não foram exatamente os partidos de esquerda, que, aliás, entraram com esse recurso no Supremo. Mas eu também concordo com você. Esse projeto ele é detalhista demais, ele é minucioso demais. Por isso também que eu insisto que o Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados pelo Exército, ele é contra muitos pontos desse
desse projeto. Por quê? Porque, afinal de contas, não se está proibindo ninguém de ter a sua arma em casa. As principais questões que acabaram gerando esse tipo de veto foram exatamente a excessiva ampliação de armas em posse do cidadão, do cidadão, a dificuldade de rastreá-las e a possibilidade também de que cada um acabe comprando aí munições a granel. Quer dizer, qual o sentido disso? Por acaso cada um vai querer montar o seu arsenal em casa? Ou será que cada um agora vai ser vítima de algum tipo de invasão? Ou quem sabe, se o Estado totalitário, né, vai querer arrombar as nossas portas para, enfim, promover violência contra o cidadão comum e o cidadão de bem? E outra coisa, no momento de se comprar uma arma, você não vai lá preencher algo para atestar que você seja ou não um cidadão de bem. Então, é claro que muita gente de boa índole vai lá comprar a sua arma. Agora, e aí? Esse tipo de comércio, ele é liberado apenas para pessoas de boa índole ou quem realmente deseja a aquisição de armas para outros fins vai ter, de alguma forma, o seu acesso a isso vetado? Eu acho que não. Constantino, é com você. Bom, em primeiro lugar, eu acho curioso que o Piperno lembrou dos milicianos, mas não falou dos traficantes, né? E a gente sabe que os partidos de esquerda são muito próximos aos traficantes. Comprar uma arma ilegal no Brasil é a coisa mais fácil do mundo. Comprar uma arma dentro dos trâmites legais, eu não sei se o Piperno está por dentro, mas é um inferno, né? É absolutamente difícil. Enquanto que aqui nos Estados Unidos é moleza. Eu acho que os Estados Unidos é um pouco mais seguro que o Brasil. Sobre a questão do Piperno meio que ridicularizar o risco de um Estado totalitário querer invadir nossas casas, de novo, eu mencionei a Venezuela, não sei se ele ouviu, né, ou o que ele acha da Venezuela. Mas a Venezuela vive sob uma ditadura socialista apoiada pelo PT, né, e desarmou os cidadãos todos, assim como Hitler desarmou e todos os governos totalitários desarmaram, né? Quanto à quantidade de munição, de bala, de revólver, isso acho que é uma decisão que cabe ao indivíduo, né? Não acho que deveria ser o Piperno a decidir quanto que cada um pode ter de arma para o fim que for, né? Por exemplo, eu pratico tiro esportivo, é uma coisa que eu recomendo a todos, aliás, divertidíssima, desestressa, é ótimo dar uns tiros, né? E para isso eu preciso de munição. Então eu não gostaria que o Piperno escolhesse quantos tiros eu posso dar por semana. Piperno, é você quem vai escolher? De forma nenhuma, e nem ter essa pretensão, até porque eu não dou tiro em ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte, se o Constantino quiser comprar a arma dele, a munição dele para fazer tiro, para fazer uma atividade esportiva, isso também está lá regulamentado. E ninguém está impedindo que ele o faça. Agora, se ele quiser comprar, por exemplo, um canhão para guardar na casa dele, ou, enfim, uma arma de grosso calibre, aí ele vai enfrentar outro tipo de limitação. E aí tem uma outra coisa, né? Quer dizer, eu também não estou lá muito preocupado com a Constituição da Venezuela, até porque a gente está falando de uma decisão do STF do Brasil, né? Então, ele tem um limite para sua jurisdição. Eu acho que, até porque a gente tem regimes bastante diferentes, e eu não imagino que o ministro, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ou a Rosa Weber, que também votou contra, queiram legislar em Caracas, por exemplo. Bruna, em seguida o Serrão. Olha, eu não tenho a menor dúvida que, embora alguns ministros ali do STF não queiram legislar em Caracas, eles têm toda a intenção de legislar contra a vida do cidadão brasileiro. E eu falo contra a vida justamente porque quando você derruba uma tentativa de democratização do acesso às armas, você está justamente atentando contra a liberdade dos indivíduos. Então, você está, de maneira abstrata, de fato, de maneira ainda não literal, mas você está, de uma maneira muito cruel, metendo o pé na porta da casa das pessoas quando você diz o que elas podem ou o que elas não podem fazer, quantas balas elas podem comprar, quantas elas não podem. A manobra do presidente Bolsonaro, que usa assim como pretexto os colecionadores, atiradores e caçadores, ela teve um objetivo muito claro e esse objetivo foi amplamente divulgado pelo ProArmas, um dos movimentos mais
mais claros nessa argumentação de que é sobre a liberdade, é da liberdade que se trata, não é simplesmente uma questão de segurança pública, é muito mais do que isso, né? E o que aconteceu foi que o Bolsonaro ele usou essa manobra para ampliar, para democratizar o acesso às armas, justamente porque é sabido no Brasil a grande simpatia de todos esses ministros do STF, de toda a esquerda, por políticas desarmamentistas, né? Então, se você não age contra isso, para que o cidadão tenha tido pelo menos uma margem para se preparar contra possíveis investidas cada vez mais graves, que na Venezuela não foi da noite para o dia que virou aquela desgraça lá, a coisa foi vindo devagarinho. E o desarmamento foi uma das primeiras medidas. No Brasil, o caminho é o mesmo, só não enxerga quem não quer, né? Serrão. É preciso, insisto, acabar com a hipocrisia na discussão sobre esse assunto. O Exército tem que ter, sim, um controle sobre as armas legais no Brasil. Mas é preciso que o Estado brasileiro, numa política de segurança, tenha uma repressão violenta contra as armas ilegais. É um absurdo o que estamos vendo atualmente, já há algum tempo, aliás, sobre a possibilidade, a quantidade de armas que a bandidagem tem. É impressionante, crescente. Aquilo não passa por controle nenhum das Forças Armadas. Isso é um absurdo. Tem que haver a repressão sobre isso. Sobre os desarmamentistas, eles fazem uma demagogia canalha. Por quê? A maioria desses aristocratas, eles defendem o desarmamento, mas vai ver a quantidade de seguranças armados que eles utilizam em seu dia a dia. Vai ver se eles também não têm a sua arminha guardada, legalizada em casa. A maioria tem, mas na rua posa. Oh, eu sou da paz, faz a pombinha, né? Eu sou da paz. Então, essa demagogia tem que acabar. Agora, o Estado brasileiro tem que reprimir arma ilegal. Não dá para você, cidadão de bem, estar na rua, ser assaltado pelo motoqueiro que se passa por entregador de comida. E o cara está lá armado. Essa arma tem que ser reprimida. E o traficante de droga tem que ser reprimido. Inclusive, a polícia está atrapalhando muito. A Polícia Federal tem atrapalhado demais o financiamento das campanhas eleitorais ilegais do ano que vem. Cada apreensão de droga representa dinheiro que vai faltar para comprar voto ilegalmente no Brasil ano que vem. Isso tem que ser dito claramente, porque é isso que acontece. Nos grotões, o traficante manda votar, mas também ajuda a comprar voto. E tem vários parlamentares, é só fazer o mapeamento, hein? Tem vários parlamentares da esquerdinha desarmamentista que são eleitos exatamente nesses grotões dominados pelos tráficos de droga. Isso é o absurdo que tem que acabar no Brasil.